Porque você sabia que 2 pessoas comentaram, tipo, por que vocês pararam? Eu não vi, mas a gente voltou. É porque eu tava Não no final do comentaram. semestre. Tipo assim, a Aninha me chamou no WhatsApp e no meu Instagram de tatuagem, velho. Gente, eu tava no final do semestre. Cadê os podcasts? Eu achei isso tão legal. Fofo! Tipo assim. Eu tava no final do semestre. E foi muito foda. Meu final de semestre foi um inferno. Foi muito difícil. E pra quem não sabe, eu sou fluente em italiano. E eu me fudi na minha prova final de italiano. Como? Só Deus sabe. Foda-se essa merda também. Não sei. Estávamos. Peraí, eu preciso te contar uma história que eu escutei no Instagram. Diga. Que é uma história, eu tenho uma opinião aqui que eu acho que a gente precisa levar em consideração. Eu acho que a gente, como uma sociedade, chegou em um ponto em que a gente normalizou compartilhar tudo nas redes sociais. Só que tem coisa que, tipo assim, não precisa compartilhar. Entendeu? Tem coisa que é muita informação. Aí eu te falo, viu esse Instagram desse cara, do nada apareceu essa conta pra mim, desse cara que já começou assim. Eu tenho uma STD. Aí eu já parei e falei assim, tá, deixa eu entender a história. Aí o cara começou a falar assim, estou num relacionamento monogâmico há 6 anos. Ou seja, se estou com STD, meu marido tá me traindo. Aí ele começou a história, tava lá um dia, Você comecei foi a pela notar, fofoca. óbvio, comecei a notar que eu tava tendo um discharge, não sei falar isso em português. Tipo assim, tava saindo alguma coisa dele. Aí ele tava olhando e falou assim, era uma coisa branca, achei esquisito, escuta, fui... Tô escutando. O que foi isso? Ah. Aí ele foi assim, não, que fui, fiz todos os exames médicos, todos os exames eram negativos, mas ele estava convencido de que o marido dele tinha traído ele, ligou pro marido dele 555 vezes, o marido tava no trabalho, o marido atendeu, aí ele assim, você tá me traindo com quem? Aí o marido assim, você tá ficando doido, né? Do que você tá falando? Aí ele vira e fala assim, não, porque eu hoje tive. Saiu alguma coisa de mim, esquisita, tenho certeza que você tá me traindo. O que que você me passou? Aí ele falou assim, velho, eu não tô te traindo, não sei o que tá acontecendo, o que que você tava fazendo quando você teve essa coisa saindo de você, esse experimento? Falou assim, nada. Tava fazendo cocô normalmente e comecei a notar que tava saindo alguma coisa dentro de mim. O marido dele virou e falou assim, você sabia que cocô pode estimular a sua próstata? E aí, o cara. Só que o que me chocou. Primeiramente, não, eu não sabia. Só que o que me chocou foi que ele. Escuta! O que me chocou foi que ele, por livre e espontânea vontade, compartilhou isso na internet. Porque se fosse eu. Instagram. Oi? No Reddit? Não, no Instagram. Meu Deus. Porque se fosse eu, você não podia torturar essa história pra fora de mim. Essa história eu tinha divorciado e mudava de planeta. Essa história morria comigo. E esse cara compartilhou a história pro Instagram de livre e espontânea vontade. E eu vendo isso, eu falei assim, chegamos num ponto da nossa sociedade que nem tudo precisa ser compartilhado no Instagram. E isso não precisava. Entendeu? Mas a história foi sensacional, achei muito engraçado. E o que isso tem a ver com o tema de hoje? Nada. Eu só queria contar isso pro Gabriel. Qual que a gente vai gravar hoje? Hoje a gente vai gravar... Ah, então lá, gente. Foi mal que a gente parou. Estava sendo momentos difíceis. Foram 2 semanas intensas, mas a gente voltou. Da prova, quebraram a janela do meu carro. Encardei minha É. Foi uma confusão pra resolver. Então, assim... Eu gostaria muito que você pudesse parar de comer, porque pra eu editar isso vai ser muito difícil. Deixa o coco de lado. Deixa o coco de lado! Não vou comer quando estiver falando, vai. O barulho da sua mastigação vai atrapalhar o áudio, você tá sabendo, né? Só tô falando. Mas enfim, já que esse domingo será Dia das Mães, mas quando você escutar esse podcast já vai ter passado o Dia das Mães, mas a gente tá contando que vai ser Dia das Mães, o tema de hoje, que inclusive eu que criei o tema dessa semana e da próxima semana. Não vou dar crédito pra Gabriela. O tema será como a mãe dessa... Nenhuma necessidade, eu sou sua irmã, você acha que eu vou te deixar ter crédito pelo negócio que eu inventei? O tema é com uma mãe dessas, quem precisa de inimigo? Esse é o tema do episódio de hoje. Você ia começar? Especial, Ana. Não, a nossa mãe é sensacional. Não, a nossa mãe é muito legal. Mas tem mãe que é doida. Exatamente. Tem mães muito malucas, a Gabriela sabe.
Você quer começar? Eu vou começar? Quem vai começar? Eu vou começando. Vamos lá. É do Desabafos. Do Reddit. Desabafos. Vamos lá. Início do problema. É um texto grande, beleza, pessoal? Minha mãe é uma pessoa muito possessiva. Sempre soube disso, mas agora está passando dos limites. Durante todo o tempo de minha estadia aqui em São Paulo, já tem 2 anos. Ela me liga todo dia na parte da manhã e à noite para conversar comigo. Na maior parte do tempo é para me xingar ou falar coisas ruins sobre mim, e sempre relembrando que eu não me importava com a minha família por ter deixado em Bueno Brandão. Não faço ideia de onde é isso. Se alguém sabe, avisa, porque... Sempre aceitei ela falar isso comigo porque eu sempre respeitei meus pais, mas depois desses 2 anos não estou mais aguentando o contato com minha mãe e estou exausto emocionalmente, porque sempre sou obrigada a atendê-la, não importa o que dia ou o que esteja fazendo. Ela liga para os meus amigos ou colegas de trabalho perguntando onde eu estou ou falando para eles mandarem mensagem para mim. Se caso mesmo com esse esforço dela passar 1 ou 2 horas e eu não atendê-la, ela liga para algum parente meu em São Paulo para ir para minha casa para ver se eu estou bem e ligar. Meu Deus, a mulher vai para casa dele para ver se Gabriela, eu estou bem e ligar para ela. Oi. Fala pro microfone. Você tá falando aqui, o microfone tá aqui. Obrigada. Ah, merda. E fala mais alto. Projeção. Ok. Se ele demora, ou ela, não sei. Se a pessoa demora mais de 1 ou 2 horas para atender, ela liga pro parente. Gabriela, é ela, porque como a gente não sabe, a pessoa é feminino. Tá. E falou que com o pretexto de que ela foi raptada ou sumiu. Já chegou o momento de parente meu ligar pra polícia falando que eu fui raptado. Raptado é ele. Falando que eu fui raptado. Só por causa que eu não quis atender minha mãe em fim de semana. E já tinha falado com ela que não iria conversar com ela naquele momento. Nos momentos que demoro pra atender, ela fala que meu pai está doente por causa de mim. E mesmo não sendo verdade, que sou uma vergonha para a família. Minha mãe é bem doida. Fico com medo dela fazer algum parente meu em São Paulo chamar a polícia para mim ou ser expulsa do dono da casa, porque moro de aluguel e minha mãe vive visitando aos poucos, sem me avisar e fazer barraco, tanto na porta de casa quanto no serviço. Eu sei que foi idiotice minha falar o lugar que eu trabalho para minha mãe e o lugar que eu moro para algum parente meu. Mas não posso me mudar nesse exato momento e também não posso trocar de empresa e me manter anônima para que minha mãe não consiga me prejudicar. Me ajudem, por favor, preciso de uma luz. Já tentei conversar com a minha mãe para ela parar de fazer isso, mas ela é louca. O que posso fazer sobre isso? Será que posso processar minha mãe por causa disso, fazer um boletim policial contra ela? Ou tentar argumentar de um novo jeito? Estou ficando perturbado e muito estressado. Deixe de aproveitar minha vida por causa dela. Sim. Eu tive A mamãe vai achar que esse episódio inteiro é indireto pra ela, só que não é. Não é indireto pra ela, gente. É outra pessoa que a gente tá pensando. Não, tá. Quem que a gente tá pensando? Eu não tô pensando em ninguém. Você vai cortar? Não. Então, manda mensagem. Assim, você pode fazer um boletim de ocorrência, mas aí você vai, tipo, cortar a sua mãe da sua vida? Se for cortar a sua mãe da sua vida, você pode fazer um boletim de ocorrência. Se você não for, fecha a porta do seu quarto. Porque Gabriel é uma pessoa muito difícil de lidar. Você também é fácil, né? Eu não falei que eu era fácil, eu falei que você é difícil. Eu escutei o barulho da cozinha daqui. E eu tô a 8.000 quilômetros de distância. Imagina quem tá escutando. Não. Eu acho que assim, se você tá disposto a cortar sua mãe da sua vida para sempre, forever, aí, beleza, faça o seu boletim de ocorrência. Se não, se você ainda quer ter sua mãe na sua vida, eu recomendaria um cupom para uma terapia. Tipo assim, 3 palavras. Eu acho que assim, porque isso é normal. A pessoa não tá bem mentalmente. Uma pessoa bem mentalmente, na paz de espírito, não faz umas loucuras dessa. Sim. Mas eu acho que mesmo se ele não quiser cortar ela pra sempre, ele pode fazer o boletim de ocorrência. Tá, mas se ele fizer um boletim de ocorrência, qual vai ser o resultado do boletim de ocorrência? Você vai virar pra polícia e falar assim, minha mãe é doida, tá me stalkeando. A polícia vai virar pra você e falar assim, tá, das duas uma, ou a gente não vai fazer nada, ou a gente pode abrir um processo pra ter uma medida de restrição. Restritiva. Sim, mas se tiver uma medida restritiva, você não pode chegar perto da pessoa.
Sim, mas aí você dá o tempo e depois, se ele quiser reconciliar, talvez ele tira, ele tenta. Aí eu acho manipulação do sistema jurídico. Aí eu acho manipulação. O ponto. Tá. Mas então você acha que tem duas opções? Na minha cabeça, eu tenho a opção da terapia. Não, ele com certeza precisa de terapia, ela também. Mas, pelo que parece, ele tá pedindo uma solução imediata. Tipo assim, o cara tá desesperado, velho. A mãe vai na porta do serviço fazer barraco, vai na porta da casa, liga pra parente falando que foi roubado e se não atende. É isso que eu tô falando. Imediato, vocês precisam internar ela, porque isso não é um comportamento de um ser humano normal. Um ser humano normal não vai no trabalho de outra pessoa fazer um barraco. Ela tá na beira. Ela tá à toa. Ela deve ser muito à toa. Não, ela tá na beira. Sabe o precipício? Sabe o precipício da normalidade e da sanidade mental? A mulher ela já é à beira, ela caiu do abismo. Vocês já assistiram Happy Feet? Sabe a musiquinha do Não me empurra que eu já tô na beira, tentando não fazer doideira, já fez. Doideira. O limite da doideira foi no trabalho da pessoa brigar com ele, velho. Eu acho ótimo que essa música viralizou no TikTok e no Instagram e ninguém sabe que é doente. Ah, eu sei, adoro essa música é muito boa. Mas é isso, imediato, eu acho que você e seu pai têm que internar ela, porque isso não é normal. Tadinha, às vezes o pai tá com síndrome de Estocolmo e não sabe que tá errado. Tá, mas aí o pai também não é normal. Se a pessoa tem uma síndrome de Estocolmo, ela também precisa de terapia. Todo mundo precisa de terapia nessa história. Conclusão. Essa é a única conclusão que a gente chega depois de todos os episódios. Sim. Precisa de terapia. Mas tá, com uma solução imediata. A única coisa que você pode tentar fazer, se você não for fazer boletim de ocorrência, e se ela for internar sua mãe, que é o meu voto ainda, é você sentar com ela e falar assim, maluca, a gente precisa ter um papo. Não fala desse jeito. Se você falar desse jeito, não vai ser bom pra você. Se você falar assim, mãe, aí precisa conversar. Não tá legal isso de você ficar me ligando 25 mil horas por dia. O que a gente pode fazer é, eu todos os dias de manhã te dou um update da minha vida. Bem, mas ele fala que ele liga, eles conversam de manhã e de noite, todos os dias. Então eu voltei pro meu ponto. Internação. Eu não tenho outro ponto. Se você já está dando pra ela, a não ser que você dê 3 updates por dia, e aí se você começar a dar 3 updates por dia, o que que te impede dela querer 4, 5, 6? Nada. Então, assim... Se fosse update, eu ia colocar o chat GPT pra ficar respondendo. Porque ela liga, né? Eu vi um meme muito bom hoje, que foi uma pessoa falando assim, eu em 2013, quando eu assisti ela, pensando, gente, mas como que alguém pode se apaixonar por uma inteligência artificial? Eu em 2025. Ai, tô doida pra contar pro chat GPT o que aconteceu no meu dia. Eu achei muito bom. Enfim. É isso, eu acho que a pessoa tem que ser internada. É. O que você acha? Eu também faço a mesma ideia. Ainda bem que a nossa mãe é normal. Sim. Assim, normal, parâmetros razoáveis de normalidade. É mais ou menos. É uma boa pessoa. Eu conheço pessoas que passaram por situações similares ou parecidas. Não apenas uma. Similares é uma palavra? Sim, similar. Pesquisa. Não tô duvidando de você. Eu tô fazendo um self-gaslighting aqui, espera. Você vai pesquisar? Vou. Acabou. Mas eu conheço pessoas que já passaram por situações similares ou parecidas. E é muito complicado, velho. Porque a gente que tá de fora da situação, a gente só consegue ver, tipo... ou afasta, ou sai, tipo assim, faz o trem do BO aí, ou aceita. E é isso aí. E, tipo... Só que a gente falando isso, parece que é simples. Mesmo a gente sabendo que não é, faz parecer que é simples. Uhum. E pra pessoa que tá dentro da situação, véi, é muito... Imagina, tecnicamente, a gente vem ao mundo, digamos assim, com a nossa primeira instância, pai e mãe. São as primeiras pessoas que a gente confia, que a gente espera receber amor, carinho e por aí vai. Se essas primeiras pessoas estão conturbadas e nos fazem mal, eu acho que esse é o tipo de relacionamento mais difícil de desligar, é de pai e mãe, do que de relacionamento, tipo, amoroso. Sim. Eu acho, na minha perspectiva, é mais difícil de desligar do que de um cônjuge que você tá
por exemplo, como é que fala quando a pessoa tá em um relacionamento tóxico? Tipo um síndrome de Estocolmo, esqueci. Mas é Um relacionamento tóxico. tipo assim, você... Não, é outro... Vou te contar um trem aqui agora. Outro, entendeu? Dependente emocional. Isso. Porque síndrome de Estocolmo é um diagnóstico muito sério que a gente tá jogando aqui como se fosse assim. Toma uma síndrome pra você. Calma. Terapia pra você. Não, terapia a gente pode recomendar. Mas, na minha cabeça, você sabe o que é um trauma de enredo? Um trauma de enredamento. Essa é a palavra em português. Eu tive que pesquisar que eu só não sabia em português, mas tudo bem. Eu vou ler pra você. Enredamento familiar é quando faltam papéis e limites claros dentro da unidade familiar. Aqueles em famílias emaranhadas normalmente têm baixos níveis de diferenciação, que é o processo de definir a si mesmo fora da sua família de origem. Se você cresceu em uma família onde os limites eram frouxos ou completamente inexistentes, você pode ter experimentado o emaranhamento familiar. O enredamento é uma ideia que vem da terapia familiar e da análise dos sistemas familiares. É um conceito de teoria da terapia familiar estrutural, de não sei falar o nome, que enfatiza o exame de como as relações familiares contribuem para a função ou disfunção dos indivíduos. Ou seja, por exemplo, porque eu só sei isso no contexto de quando tem uma mãe e um filho que não tem limites do relacionamento, que não tem... tipo, relacionamentos são tão... Cuida da mãe. Mas no sentido de, tipo assim, por exemplo, nesse caso, os dois não têm um limite estruturado do que... Por exemplo, o limite dele seria, mãe, eu não consigo falar com você 25 horas por dia para te falar como é que eu tô. Acho que o limite seria, mãe, não vem ao meu emprego. Sim, e é o que eu tô falando. Ele não sabe estabelecer o limite. E ela não sabe aceitar o limite. É isso que eu tô falando, os dois estão nessa situação. Limite. Exatamente. E aí isso é um pouco mais profundo. Por isso eu falo terapia. Mas é um pouco mais profundo. E precisa ser analisado, porque é uma coisa séria, entendeu? Pode causar vários traumas. Mas o que eu queria chegar com isso? Eu concordo que a gente tá de fora, porque a nossa mãe é maluca, é meio doida. Só que a nossa mãe não é maluca e aí transtorno psicológico. Ela só é maluca de, nos anos 50, ela seria lobotomizada. Mas isso é a personalidade, eu também seria. Entendeu? Ela não é maluca e aí transtorno. Entendeu? Então a gente não consegue muito ver. Porque a mamãe, se a gente virar pra ela e falar assim, que o que você tá fazendo não tá legal. Limites. Ela pode até reclamar, mas ela vai respeitar o limite. Entendeu? Só que, por exemplo, nós duas conhecemos uma pessoa que tem um relacionamento com a mãe dele, ou dele, que não existem limites. Entendeu? Vai cortar? Não vou cortar, não é meu problema, que não existem limites. Então... Não, mas os limites estão sendo colocados agora. Que bom. Orgulhosa. Que bom. Mas eu também descobri que esse tipo de relacionamento é um tipo de trauma também. Então seja mais legal. Porque realmente é um tipo de trauma que traumatiza a criança mesmo. Porque crescer sem limites é traumatizante. Mas é isso. Minha recomendação é: você precisa dar um jeito de quebrar esses laços não saudáveis e estabelecer limites. Todos precisamos de limites. Eu tenho algumas histórias, mas eu peguei umas meio malucas, meio desequilibrada. Esse é o tema. A sua não foi tão maluca. Que isso, eu achei extremamente perturbador. Tá, então eu vou ler Isso essa. é normal, velho. Rola muito. Eu peguei esse tema ideia. Eu sou babaca por fazer a minha filha ir embora do parque porque o meu marido se sente atraído por ela. Eu sou babaca por fazer a minha filha ir embora do parque porque o meu marido se sente atraído por ela. Vou ler a história. Eu, 55 anos, mulher, sou casado com meu marido e o padrasto da minha filha, 63, homem, há 4 anos. Minha filha, de 23 anos, e eu temos um relacionamento complicado. Ela foi diagnosticada com transtorno dissociativo de identidade. Ela tem muitos traumas por ter visto o casamento horrível entre mim e o meu marido decair e por ter sofrido bullying na escola. Quando ela me disse que estava sofrendo bullying dos colegas, minha visão de que todas as crianças são inocentes realmente me deixou de mãos atadas, porque eu disse a ela que, se eu dissesse qualquer coisa a eles, seria um adulto assediando uma criança. Ela me culpa por isso desde então, e continua se referindo a uma vez
em que as crianças da escola a chamaram de lixo porque ela não estava cuidando da higiene devido à depressão. Parte, não toda, da minha resposta foi dizer a ela para tomar um banho, e eu comprei roupas novas para ela. O bullying finalmente terminou com a expulsão e suspensão dos líderes. Ela ainda lembra que um voluntário da clínica escolar lhe disse que, se ela fosse filha deles, teria permissão para revidar se os administradores não fizessem nada. Eu pensei que tê-la morando comigo enquanto ela terminasse a faculdade e conseguisse um emprego ajudaria a curar algumas feridas da infância, se meu segundo marido e eu tivéssemos um relacionamento saudável. No entanto, minha filha agora não se dá bem com meu marido. Ela é uma pessoa muito introvertida e criativa e gosta de se emergir em escapismos. Esse é um sinônimo pra droga? Não. Eu acho que é, né? Vou dar um exemplo que é saudável, no caso. Ela não estabeleceu se é saudável ou não. Na verdade, não tão saudáveis. A pessoa tá nervosa, tá ansiosa, aí ela pula corda. Seguida. É uma forma de escape, entendeu? Entendi. Ela passa, horas pulando corda pra avaliar. Só que ela passa, horas, dias e semanas. Eu acho. Mas antes de eu falar besteira, eu vou pesquisar. Pode continuar a história. Você não tem a capacidade de pesquisar e prestar atenção ao mesmo tempo. Não é uma capacidade que você nasceu. Não tem. Escapismo. Tendência para fugir à realidade ou rotina. As coisas vivenciadas e agradáveis. Tá bom, enfim. Posso continuar? Pode continuar. Então, ela ficava irritada se estivesse sentada comendo sozinha e meu marido sentasse na frente dela e comesse. Eu também fico. Eu odeio quando as pessoas sentam pra comer comigo. Me deixa comer em paz. Véi, eu odeio comer sozinha. Eu adoro comer sozinha. Você já viu? Véi, sério, você tem que pegar o Thiago Chapado conversando sobre isso. Parte que eu vou ter que cortar. Ele tem uma explicação muito legal da palavra comer, da etimologia comer do latim. E é, parecida que é uma ação que você tem que fazer em conjunto, entendeu? É muito legal. Não sei explicar. Eu gosto de comer sozinha. E eu não gosto de comer com outras pessoas. Eu odeio comer sozinha. Quando eu estudava no Bernoulli, que eu levava marmita, até na faculdade, eu ia com o pessoal pro restaurante esquentar a marmita no micro-ondas do restaurante só pra não comer sozinho. Desde quando levar marmita te impedia de comprar comida? Tô tentando... Enfim, então ela ficava irritada se estivesse sentada comendo sozinha e meu marido sentasse na frente dela e comesse. Dizia que ela comia mais tarde para poder comer sozinha, eu também. No entanto, meu marido começou a agir de forma distante de mim e minha filha reclamou que os olhos dele se demoravam muito. Ela ficou muito brava e houve muitos gritos e batidas de portas. Finalmente, meu marido admitiu que se sente atraído por ela e que é difícil ficar perto dela o dia todo. Disse que ela era uma tentação ambulante e que era por isso que ele estava evitando sexo comigo. Fiquei muito chocada ao ouvir isso. Não culpo a minha filha por isso, mas, ao mesmo tempo, a situação se tornou insuportável. Algo teria que ceder e eu não consegui organizar meus pensamentos com os dois ainda em casa. Então, dei dinheiro para minha filha se hospedar em um hotel de longa permanência e pedi que ela utilizasse os recursos financeiros e de moradia emergentes da faculdade para estudantes necessitados. Ela respondeu saindo furiosa e contou para o meu ex, que agora está circulando nas redes sociais para me pintar como vilã de todos. Não vou abandonar minha filha. Ela se qualifica para esses recursos de qualquer maneira, já que meu ex está desempregado e estamos com dívidas substanciais. Só preciso de tempo para processar a situação e não quero sair de casa para ficar com a minha filha enquanto estou casada para decidir se devo ou não economizar. Eu sou babaca? Doente. Só uma coisa. Doentia. Só uma coisa. Pausa. Fiquei muito chateada em ouvir isso. Não culpo a minha filha por isso, mas ao mesmo tempo a situação se tornou insuportável. Algo teria que ceder e eu não conseguiria organizar o pensamento com os dois ainda em casa. A solução é o seu marido ir embora. Não é a filha. Que é lógica? Minha filha. A pessoa não coloca o filho em primeiro lugar. Mano, isso é muito loucura. A melhor parte, ela falou assim, meu ex está me pintando como a vilã de todas. Tu tirou sua filha de casa porque seu marido tá atraído por ela. Ela não fez nada, ela tá vivendo. Sua filha de casa porque seu parceiro, doente,
falou na sua cara que sentiu atração sexual pela sua filha de 20 anos, seu parceiro de 60 e tantos. Você tirou a sua filha de casa. Nojento. Então, para responder assim, você é babaca. E o voto foi babaca. Sim, você é muito babaca. De novo, precisa de terapia. Porque não é normal. Não é normal. E a melhor parte pra mim foi ela falando que não vou abandonar a minha filha. Aí depois assim, eu só preciso de tempo pra processar a situação e eu não quero sair de casa pra ficar com a minha filha enquanto ainda sou casada. Você não precisa sair de casa. Não é você que tem que sair da casa. Não é você. Você não entendeu a parte da história. Tudo bem. E o problema, não sei se você notou isso, mas desde o início da história, ela aponta a filha como tem problema disso, tem problema daquilo, escapismo. Pra depois ela falar, tipo, o que ela fez. Ou o que tava acontecendo. Não, e outra coisa, é aquele negócio que eu te falei. Lembra quando eu te falei que aquela história de... Deixa eu... Quero achar essa história para meus comentários. Lembra quando eu te falei aquela história? Que na verdade é uma teoria da psicologia. Que quando tem meninas na família, quando elas crescem, as mulheres mais velhas da família, por causa da sociedade patriarcal, são condicionadas a olhar essas meninas como competição contra elas? Lembro. Mais ou menos a vibe que eu peguei. Nossa, não. Da mulher. Vibe não, velho. Não, também. Você não pegou a vibe que ela vê a filha como competição? Sim, também, mas não foi isso. Eu acho que o que mais me incomodou desde o início foi que, tipo assim, ela tá o tempo todo apontando os problemas que a filha teve, se justificando. Tipo, no início da história, quando ela falou... Gabriela, fala pro microfone. No início da história, quando ela falou, tipo... as crianças estão fazendo bullying com minha filha, eu não posso intervir porque vai ser um adulto. Lógico que você não vai chegar na porta da escola e dar um cocão na cabeça da criança que tá enchendo o saco de sua filha, velho. Mas você pode conversar, você pode tomar atitude. Conversar com o diretor, conversar com o pai dos meninos. E não, tipo assim, vem aqui tomar um banho, compra roupa nova pra você e você se ferra. Tadinha, ela tem problema, eu não posso fazer nada. Entendeu? Tipo, acho que desde o início a atitude que ela tem é de meio desleixo. Eu acho que ela tá tentando achar motivos pra ser um babaca. Pra justificar a atitude dela com a filha, entendeu? Pra ter essa coisa. Não é legal, não é saudável. Não é. Precisa de terapia. Tá, você tem mais alguma? Porque eu tenho várias. Pode mandar. Tá. Eu tenho uma que é: eu sou babaca por castigar a minha filha por arruinar nossas férias. Eu sou babaca por dizer à minha filha que ela tem que superar isso. Não sei o que é o isso. Eu sou babaca por sair antes do jantar porque minha mãe não cozinhou nada que a minha esposa pudesse comer. E eu sou babaca por dizer à minha mãe que ela só tem um filho. Teve outra também. Eu sou babaca por contar à minha filha o verdadeiro motivo pelo qual não permito que ela me chame de mãe. Esse é mais equilibrado também. Tá. Eu sou babaca por contar à minha filha o verdadeiro motivo pelo qual não permito que ela me chame de mãe. Embora eu não esteja familiarizada com esse aplicativo, meu parceiro é muito mais ativo, então eu acabei conhecendo essa categoria. Eu peguei essa do eu sou babaca. É uma ideia. Em eventos recentes, talvez 2 semanas atrás, enquanto eu viajava pelo país, fiquei presa dirigindo por 8 horas e estava exausta. No entanto, minha filha, de 15 anos, me perguntou por que eu não permito que ela e seu irmão me chamem de mãe, como a maioria faria. Faz. Normalmente, nessa situação, não foi a primeira vez que ela me perguntou. Eu uso a desculpa de que seria mais fácil para ela me encontrar se perdesse na multidão e que eu conseguiria encontrá-la com mais facilidade. Mas dessa vez, ela continuou insistindo para saber a resposta verdadeira, já que agora é adulta. 15 anos. 15. Esse foi o motivo pelo qual eu contei a ela o verdadeiro motivo. Para contextualizar, eu nunca quis ter filhos. Estando... Deixa eu falar. Porque ela... Deixa eu falar. Já tem você tá lendo e ela não fala. Deixa eu falar. Para contextualizar, eu nunca quis ter filhos. Estando com 40 e poucos anos, quando a tive, junto com seu irmão mais novo, foi uma escolha do meu parceiro que eu cedi e concordei com a ideia. No começo, nunca tive um afeto profundo por eles, mas à medida que eles cresceram, percebo que os amo de verdade. Continuando, disse a minha filha que nunca quis ser mãe e que preferia não me prender a esse estilo de vida. Não pensei muito nisso, pois estava cansada e só queria chegar ao nosso destino. Não me lembro exatamente da reação dela, ela apenas respondeu algo como: então esse é o verdadeiro motivo.
Não acreditei que eu pudesse ter errado enquanto era ela, quando era ela que insistia em explicar o motivo. Mas depois desabei... Quê? Ah. Mas depois desabei depois que o pai dela brincou que não teria problema em deixá-la chamá-lo de pai. Eles só beberam naquela noite. Admito que conversei sobre o desejo de que ele e eu fôssemos chamados pelos nossos nomes em vez de mãe e pai. Antes do nascimento da minha filha, ele relutava, mas permitiu, e minha filha saiu dizendo como eu a sobrecarreguei com as minhas palavras, como ela, entre aspas, questiona a sua posição como minha filha. Ela começou a entrar em parafuso e a reagir exageradamente, perguntando por que eu lhe diria isso, se eu a amava, etc. Então começou a dizer que queria a intimidade de me chamar de mãe e que não se sentia próxima de mim. Nunca tivemos problemas com ela me chamando pelo meu nome. E eu pensei que ela só perguntaria por curiosidade, como se fosse uma pessoa em crescimento. Ela é adulta ou ela está em crescimento? Ela ainda não se acalmou e ainda é bastante tranquila comigo. Já se passaram alguns dias e ainda há muita tensão, já que o pai dela não se lembra dos eventos que aconteceram enquanto estava bêbado. Então vem aqui por julgamento. Eu amo os meus filhos e me esforço para deixar isso claro para eles. Eu sou babaca? Você não é normal, não. Fala pro microfone! Você não é normal, não. Não sei se babaca seria o termo, porque eu ia falar, velho, tem gente que não quer ser mãe. E tá tudo bem. Só que ela falou que, tipo assim, que ela acabou gostando, amando e tal, no final. Ei, ela cumpriu com o papel? Não. Ela cuida de você? Calma, deixa eu responder. Ela cuida de você? Ela te protege? Ela tá aí quando você precisa? Ela te ama? Porque nas palavras dela, ela foi aprendendo a te amar. Tipo assim, se ela cumpre os papéis de mãe, a forma como você chama ela vai ser uma coisa mais por ela, entendeu? Mas se é tão importante assim pra você, vale a pena o que a Ana vai provavelmente falar, terapia. Vocês duas no caso. E vai pra terapia, você conversa no que isso te afeta e ela vai tratando. Porque às vezes é um trem que tá na cabeça dela, que ela não tratou e tá aí socado na cabeça dela, que ela nem sabe o que é. Você tá falando de quem? Da menina de 15 anos ou da mãe? Da menina. A menina de 15 anos precisa de terapia porque ela cresceu não podendo chamar a mãe dela de mãe. Isso, precisa de terapia. E a mãe precisa de terapia porque ela não queria ser chamada de mãe e às vezes ela nem sabia por que ela não queria ser chamada de mãe, entendeu? Tá, eu vou te traduzir aqui o que aconteceu. Ela não queria ser chamada de mãe porque ela nunca quis ser mãe. E ela aceitou ser mãe porque ela não queria perder o... Sim, é isso que eu tô falando. Basicamente, o que ela falou pra filha dela de 15 anos, que é uma idade que você tá se formando e todo o seu... Vou te explicar uma coisa. Todo o que você projeta, que é a sua autoestima, como você se enxerga, seu valor tá sendo formado nos seus anos de adolescência. 15 anos a menina. 15 anos... Deixa eu terminar de falar. 15 anos a menina. Aí ela virou e falou assim, mãe, por que você não me deixa chamar de mãe? Basicamente o que ela falou foi, porque eu nunca quis ter você e o seu irmão, eu só tive vocês porque o seu pai queria muito ser pai. E eu nunca quis ser mãe, então... Ela literalmente falou isso. Não. Ela falou que tava no carro, com pressa, cansada, e falou que nunca foi plano ser mãe. Não! Ela falou que ela nunca queria ter sido mãe, mas ela cedeu por causa do parceiro dela. Ela usou a palavra cedeu. Pai? Não, ela falou a palavra cedeu pelo meu parceiro. Aí, se ela fala marido de parceiro, qual o problema ela chamar o filho de nome? Essa aí tem problema com o título, pronto. Minha filha, você tá ficando... Gabriela, você tá ficando doida? Você bebeu? Você bebeu? Eu acho que uma mãe que não deixa o filho chamar ela de mãe, ela só deixa... Tá bom. Ela só deixa os filhos chamar ela pelo nome porque ela nunca queria ser mãe e ela só foi mãe porque ela cedeu pro marido. Primeiramente, o fato de você ter cedido... Tá errado. Deixa eu falar. O fato de você ter cedido, ser mãe, porque você não queria perder seu parceiro, a pessoa que você tava junto, aí você já tá errada. Neste período foi o período que você tava errada. Mas segundo, você falou assim, beleza, eu vou ser mãe. O mínimo é a sua filha virou pra você e falou assim, eu não sinto que a gente tem uma conexão. Você virou assim, você tá exagerando. Velho, não. Então, por que não chama de mãe? E ela explicou o motivo. Ela não falou que não tem conexão. A filha falou que não sente conexão com ela. Você não prestou atenção na história inteira. Prestei, cacete, eu tô opinando. Sua opinião está errada.
A sua opinião está errada. E o Reddit concorda comigo, porque não teve uma pessoa que falou que ela não é babaca. Eu não vejo problema em não chamar de mãe, contanto que o que deve ser feito esteja sendo feito. Se a mulher não está exercendo o papel de mãe, não está cuidando, protegendo, amando e por aí vai, ok, aí está o problema. O problema está nas ações, não na palavra, não na proibição do termo, entendeu? O problema está no comportamento dela, não na proibição do termo. Eu acho que a proibição do termo reflete o comportamento dela. Reflete, mas não é o problema principal. Não é o problema principal. O problema principal é o fato de que ela não é... Eu, na minha opinião, eu não acho que ela seja uma boa mãe. Eu acho que ela simplesmente pariu as crianças. Tem muita coisa pra analisar aí. Eu acho que ela só pariu as crianças. Imagina uma criança de 2 anos virando pra mãe e falando assim, mamãe. Aí ela falou assim, mamãe não, Márcia. Soltei um Márcia sem querer. O meme do cachorro. Aí depois... Era por causa do cachorro. Aí quando saiu da minha cabeça que eu assustinei, o que eu falei? Tá bom. Eu acho que ela tá errada. Eu também acho que ela tá errada. Eu acho que ela é muito babaca. Zero qualidades. Não achei ela babaca, eu achei ela doente. É diferente. Conclusão desse episódio é a conclusão de todas. Precisa de terapia. Não, mas uma coisa que eu queria falar também nesse episódio, aproveitando, que encaixa em todas essas histórias. Pessoal, domingo é Dia das Mães, igual a Ana falou. Mãe é uma coisa linda, maravilhosa. Quem tem é muito sortudo, sério. Principalmente a gente, porque depois disso eu percebi que a Vânia é muito maravilhosa. Lembrando que nossas mães são... O que a Vânia faz? A Ana vai recitar a Vânia depois pra vocês entenderem. São pessoas que a Vânia tinha falado que ela só aprendeu a ser adulto quando tinha alguém pra cuidar. Não era alguém, era eu. Sim. Porque ela me ama mais. Tá uma merda. Nossos pais, nossa mãe, no caso, ainda são pessoas tentando entender a vida. Só porque pariu não significa que sabe tudo, todos, ou como agir. Por isso que comete muitos erros. E tá tudo bem. Só que a gente tem que saber balancear. E o que eu queria dizer também, além do Feliz Dia das Mães e boa sorte, é que a gente tem que parar com essa... É minha mãe, eu deixo tudo, entendeu? Eu permito tudo, eu me submeto, eu me passo pra baixo porque é minha mãe. Só porque existe esse papel de progenitor. Posso falar uma coisa? Mãe. Eu só voltando na história muito rápido. Mas não acho também que o problema é só ela. Eu acho que o problema é esse cara. O marido dela... Os dois não deveriam ser pais. Essa é a minha conclusão dessa história. Porque eu acho que, primeiramente, você dá um relacionamento com a pessoa. Você quer muito ser pai. A pessoa não quer ter filho. Já tá errado. Mas você insistiu. Aí você, eu só vou ficar com você se a gente tiver filho. Aí a pessoa cedeu. Mas uma das condições dela foi, eles não podem me chamar de mãe e também não podem te chamar de pai. E você falou assim, beleza. Aí nesse momento você não parou e pensou assim, talvez não seja uma boa ideia ter filho com essa pessoa. Tipo assim, não passou pela sua cabecinha. Você não parou pra pensar. Não setou... Só uma coisa, vou dar uma dica aqui pra vocês. Ele tava bêbado em uma conversa. Porque eu não sei que ele tava bêbado durante todo o processo de fazer a criança. Aí já é outra história. Aí já é um outro problema. Que precisamos também revisar. Mas é o seguinte, toda vez que você tem que tomar uma decisão importante, tipo ter um filho, casar, fazer outras coisas, se você acha que não é uma opção muito assim, sana, vou te dar uma dica. Senta na frente de um espelho e fala tudo o que você está pensando em fazer, a sua decisão. Porque se você olhar na sua cara e a decisão ainda parecer sana, aí tem menos chances de dar merda. Porque às vezes eu sento no espelho e eu falo uma ideia meio maluca, e aí eu olho e falo assim, talvez eu esteja indo pro caminho errado. Então faça isso. E eu acho que esse cara, nesse momento, deveria ter feito isso. Mas concordo com tudo que você falou. Gostaria de usar esse momento para falar, Vânia, obrigado por ser uma boa mãe e um ser humano normal que pelo menos me deixa te chamar de mãe. E tá. Não, o que a Vânia falou foi que ela falou que ela não sabe... Nossa senhora.
ela falou que ela não achava, travei, que ela era uma boa pessoa até ela ter filhos, mas isso foi com o Matheus. Que ela falou que depois que ela aprendeu a cuidar, Matheus, nosso irmão, de uma criança, que ela começou a se sentir uma pessoa melhor, porque ela viu como que era amar tanto uma outra pessoa como o filho dela, mas ela falou que ela só evoluiu como ser humano depois que ela me teve que cuidar de mim. Eu falei isso em voz alta, não sou uma coisa boa, mas foi boa a conversa. A conversa foi boa. Mas a Gabriela pode nem reclamar, porque a Vânia fala 1.500 vezes que ela e a Gabriela são extremamente parecidas, então... São duas crianças conversando, ela e a Vânia, não tem nada demais. São mesmo. E não é uma experiência bacana pra mim. Quando se junta as duas com o Matheus, a minha vontade é de pegar um colírio e tomar. Pra quem não sabe, colírio é veneno, tá? Se ingerir. Então, às vezes, eu tenho essa... Eu mesmo? Eu tava pensando nessa história outro dia. Não foi colírio. Vou contar a história, gente. Vou contar isso. Foi. Vou contar a história. Deixa eu contar a história. Vou contar essa história. Deixa eu contar a história. Que essa história tem a ver com a mamãe. Porque eu acho essa história sensacional. A mamãe não acha. Quando eu tinha 15 anos, eu jogava vôlei. Todo dia. Aí um dia, mas eu também era meio perturbada, porque meus transtornos alimentares começaram quando eu tinha 12 anos. E com 15 anos, eles estavam num pique bem alto. E aí, eu não queria comer antes de treinar. Então, várias vezes eu ia pro treino sem comer. E aí, às vezes, eu passava mal. E aí, um belo dia, eu estava passando mal. E aí, eu falei assim, não, vou comer, vou ir treinar. Só que como eu estava passando mal, eu falei, vou tomar um remédio pra náusea. Porque quando eu fico com fome, eu fico nauseada. Nauseada existe? Nauseada. Aí, fui lá, só que eu tava na pressa, tava naquela coisa, peguei o remédio, que eu achei que era o remédio pra náusea, tomei. Fui. Cheguei no treino, passei um mal pra caramba, precisei sentar, pressão caiu, quase desmaiei, e eu nunca desmaio. Passei super mal, meu namorado na época tinha acabado o treino dele, foi comigo até o meu carro, que é o carro da mamãe, e virou e falou assim, Vânia, Ana passou muito mal no treino hoje, não sei o que aconteceu, ela falou que tomou um remédio pra enjoo, mas ela tá passando muito mal. Aí a mamãe super desesperada, a gente chega em casa, ela falou assim, Ana, qual remédio você tomou? Mostrei pra ela, e era um remédio pra infecção do ouvido, porque na minha pressa, peguei o remédio errado. Deixa eu terminar a história. Peguei o remédio errado e tava passando mal. Mamãe é a pessoa que, quando está acontecendo uma situação alarmante, ela surta. Ela não mantém a calma. Ela surta. Completamente fica maluca. Então, o que ela fez? Como um ser humano normal, acalmado, com muita paciência, pegou o racional, pegou o telefone, ligou pra emergência do Mater Dei, um hospital, e contou a história. E falou assim, minha filha tomou remédio pra infecção do ouvido, e eu não sei o que eu faço. E ela falou naquele jeito, naquele desespero. Aí a moça virou pra ela e falou assim, calma, eu preciso fazer umas perguntas primeiro. Conclusão, a moça achou que eu tinha tentado me matar, e o jeito que a mamãe tava falando, com remédio pra infecção do ouvido, e o jeito que a mamãe tava falando não tava ajudando a história, não tava colaborando que eu não tinha tentado me matar. E aí a mamãe desesperada, a moça do telefone desesperada, eu lá assim, passando mal pra caralho. Eu vou pegar esse trecho depois, fazer um corte, uma figurinha. Passando mal pra caralho. Conclusão. A moça só falou assim, se ela continuar passando mal até amanhã, aí ela precisa ir no hospital, senão o sistema dela vai tirar. Fiquei bem. O que tiramos dessa história? Eu acho essa história super engraçada. A mamãe não acha. Se eu menciono a história pra ela, ela fala assim, não foi engraçado, Ana. Eu achei engraçadíssimo. Mas é isso. Gente, um feliz Dia das Mães para todos. Estamos de volta, perdão pelo... Estamos de volta. Eu tenho uma reunião agora às 6 horas, na verdade 1h30. Que eu vou fazer um treinamento, que eu vou trabalhar esse verão. Eu preciso fazer um treinamento online, mas eu vou ganhar dinheiro, pelo menos eu vou ganhar em euro. E amanhã eu vou ir num parque de diversão. Ai, que delícia. Sim. Chama Tiretitá. Que inveja por ver. Não, parque de diversão. Você tem um parque de diversão? Tô trabalhando igual condenada. Que parque de diversão? Guanabara. Nossa, super. Aquele minhocão. É o auge da adrenalina, minha filha. Quando faz a ondinha, lá no pico da ondinha, seu estômago cai. Não, a gente foi... A última vez que a gente foi, eu e o João, o João passou mal do brinquedo, tadinho. Qual brinquedo? Ele ficou...
Sabe um que vai até lá em cima, aí solta e desce? Sabe que foi a última vez que eu fui no Guanabara? Ah, nesse brinquedo é geral. Eu sei que brinquedo que é, mas eu não lembro da estrutura do Guanabara. Tem aquele brinquedo assim. Sei. Aí do lado desse brinquedo tem um que ele faz, tipo, igual a roda, só que ele vira de cabeça pra baixo. Sim, é uma espiral que chama. Sim. O João colocou as tripas dele pra fora, tadinho. Ah, mas Ele não queria ir no brinquedo. E Você forçou ele. Por favor, eu não quero ir sozinha. Aí ele foi. Eu vou ir com a Bela No amanhã. brinquedo ele está assim, eu tô passando mal. Aí você forçou ele aí. E nele foi ficando branco, e o trem girando e ele, eu vou passar mal. Sabe um lugar que eu ia adorar e eu você, João? Você foi na Disney com a titia, né? Sim. Tá, sabe aquele castelo assombrado, que é um hotel assombrado na Disney? Não. Você não foi nesse brinquedo? Você tem que lembrar que eu fiquei dopada alguma parte. É verdade, a Gabriela foi dopada na Disney. E a mamãe reclamando do meu remédio de ouvido. Tem um brinquedo... Tem um brinquedo na Disney, pra quem não sabe, que é um hotel assombrado, que é tipo temático de hotel. A ideia é pra ser assustador. E o João é o maior frango que você vai conhecer na sua vida. Ele fica com medo por qualquer motivo. Ele é muito cagão. Ele é muito cagão. Qualquer coisa que você fala com o João, ele fica com medo. Outro dia eu falei com o João que eu escutei um barulho lá no apartamento, e o João falou assim, eu tô indo embora, porque se a Ana escutou barulho, tem um fantasma aqui dentro. E eu falei assim, porque a única opção num prédio velho igual o nosso é que se eu escutei um barulho no prédio, é um fantasma. Essa é a conclusão mais lógica, mais racional. Eu quero muito ir num brinquedo assim com o João. Eu acho real que ele vai passar mal, a gente vai ter que carregar ele. E o João é grande, vai ser difícil carregar ele pra fora. Não, inclusive, falando do Dia das Mães, nossa mãe gosta de assustar. É verdade. Peças e tal. Mas ela ama assustar a gente. Ela me já assustou uma vez que eu passei mal. Eu saí pra um bar com o João, pra uma festa, uma boate, sei lá, e a gente voltou tarde. Pra quem não sabe, eu divido banheiro com minha mãe. E o banheiro é dentro do quarto. Pra quem não sabe, por que alguém saberia disso? Do quarto. Não sei. Mas é uma história, porque é um detalhe importante. Na hora que a gente chegou, a gente foi no banheiro. Pra tirar roupa de rua, lavar e tal, depois dormir. A filha da puta da Vânia fingiu que estava dormindo. Tipo assim, pelo horário, já era pra ela estar dormindo. E ela toma remédio pra dormir. Então eu achei que ela tava apagada, porque ela tava igual um defunto, assim. Achei que ela tava apagada. E ela é muito branca. Pra assim, cruzado. Mas tava dormindo. Ela esperou a gente chegar até a porta do banheiro. E ela levantou. Igual no clipe do Thriller. Gabriel! O João foi pro chão. O João caiu no chão. Gritou, caiu no chão e ficou passando mal. Tipo assim, ele suou frio, tadinho. Ele ficou passando mal, ele teve taquicardia. E a Vânia rachando os bicos. Eu rindo também. A gente custou acalmar o João, mas depois disso, ele entra de casa atrás de mim. Ele não entra mais na minha frente. Ele fica andando assim, devagarzinho. Eu falo, vai no banheiro. Ele, eu não, sozinho. Não, mas mamãe uma vez me deu um susto que eu passei mal e eu chorei. E eu tinha 12 anos. Nossa, é verdade isso foi... Eu tinha 12 anos. 12 anos. E só que ela fala, até hoje, ela fala que esse é o único susto da vida dela que ela se arrependeu. Porque ela falou que na hora eu fiquei branca, mas fiquei branca e eu comecei a chorar. Eu fiquei passando mal, ela falou assim, eu achei que você ia morrer. E eu realmente arrependi. Ela falou assim, nesse dia eu arrependi. É o único susto que ela já deu que ela arrependeu foi esse. O do João, ela acha engraçadíssimo. Não, ela acha todos os sustos engraçados. Ela é má. Todo mundo. Ela é má. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham tido um Dia das Mães bom. Se não tiveram, comenta o que aconteceu. Porque a nossa família é cheia de drama. A Gabriela, inclusive, não vai passar o Dia das Mães com a mãe, porque a mamãe vai vir passar o Dia das Mães comigo. Na Itália. Ela me ama tanto que ela vai passar o Dia das Mães na Itália. Ela vai viajar 8.000 quilômetros. Eu te contei a história da... Eu preciso contar essa história. O podcast tem 52 minutos. Gente, eu tenho uma história muito boa pra contar. Mas eu tenho que ser no próximo episódio. O próximo episódio, só pra vocês saberem o tema. Muito bom. Eu que inventei também. Não inventei, mas eu que tive a ideia. Deixa eu usar esse tema. O tema será... Das duas, uma. Ou é burra, ou é sonsa. Aí a gente vai ter que decidir se a pessoa é burra ou é sonsa na história. E a história que eu tenho, que aconteceu comigo... Vocês vão ter que decidir se a pessoa que fez a história é burra ou ela é sonsa. Porque a história bate perfeitamente. É isso. Fica pro próximo episódio. Tchau, gente. Até, pessoal.